Graça e paz, irmãos. Nós vamos dar continuidade ao culto desta noite, estudando a palavra do Senhor agora, na carta do apóstolo Paulo a Filemon. Na semana passada nós já tivemos a oportunidade de fazer uma introdução a esta carta, e hoje nós vamos fazer uma finalização nesta pequena carta, mas importante carta do apóstolo Paulo a Filemon. Ela é a mais pessoal das cartas de Paulo e é uma carta que expressa, que demonstra, que manifesta o amor verdadeiro do apóstolo Paulo no seu relacionamento com Filemon, e por meio desta carta também é manifestado o amor dele por Onésimo, seu filho na fé. Vamos fazer a leitura novamente do texto. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, nosso companheiro de trabalho, e à nossa irmã Áfia, e a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e à igreja que está em sua casa. Graças a vós e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças ao meu Deus, lembrando-me de ti nas minhas orações, ao ouvir falar do amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e para com todos os santos, para que a comunicação da tua fé se torne eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que em nós há para com Cristo. Pois tive grande gozo e consolação no teu amor, porque por ti, irmão, os corações dos santos têm sido reanimados. Pelo que, embora tenha em Cristo plena liberdade para te mandar o que convém, todavia prefiro rogar-te por esse teu amor, sendo eu como sou Paulo, o velho, e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Sim, rogo-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões, o qual outrora te foi inútil, mas agora a ti e a mim é muito útil. Eu te torno a enviar a ele, que é o meu próprio coração. E eu bem quisera retê-lo comigo, para que em teu lugar me servisse nas prisões do Evangelho. Mas sem o teu consentimento, nada quis fazer, para que o teu benefício não fosse como por força, mas sim espontâneo. Porque bem pode ser que ele se tenha separado de ti por algum tempo, para que o recobrasses para sempre. Não já como escravo, antes mais do que escravo, como irmão amado, particularmente de mim e quanto mais de ti, tanto na carne como também no Senhor. Assim, pois, se me tens por companheiro, recebe-o como a mim mesmo. E se te fez algum dano ou te deve alguma coisa, lança-o na minha conta. Eu, Paulo, de meu próprio punho escrevo, eu o pagarei, para não te dizer que ainda a ti mesmo a mim te deves. Sim, irmão, eu quisera regozijar-me de ti no Senhor,
reanima o meu coração em Cristo. Escrevo-te confiado na tua obediência, sabendo que farás ainda mais do que peço. E ao mesmo tempo, prepara-me também pousada, pois espero que pelas vossas orações hei de ser concedido. Saúda-te, Epáfras, meu companheiro de prisão em Cristo Jesus. Assim como Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Esse é o texto desta carta de Paulo a Filemon. Ela é a menor das cartas de Paulo e ela é dirigida a uma pessoa só, a Filemon. Filemon, como nós falamos na semana passada, era um líder na cidade de Colossos. Ele era um colossense que tinha uma igreja que se reunia na sua casa. Como nós já sabemos, as igrejas do primeiro século não dispunham de templos como este aqui, nem de templos menores, né? Elas se reuniam nas casas dos crentes. Na casa de Filemon se reunia uma igreja. E Paulo então faz uma saudação a Filemon, a sua esposa Áfia e a seu filho Arquipo, porque a igreja de uma das congregações dos Colossenses se reunia na sua casa. E Paulo está mandando a sua saudação para esse irmão chamado Filemon. E o que motivou esta carta? Fora a amizade que Paulo tinha, o amor cristão que ele tinha por Filemon e por todos ali, né? Inclusive porque estava preso com ele Epáfras. Epáfras tinha sido o principal líder. Paulo, aparentemente, historicamente, nunca esteve em Colossos, mas Epáfras tinha sido evangelizado talvez por Paulo e ele começou o trabalho em Colossos. Então Epáfras está preso com Paulo nesse momento aqui. E então Paulo está escrevendo esta carta também para manifestar a saudação do próprio Epáfras, né? Epáfras também está saudando aqueles irmãos ali. Mas o motivo principal da carta é que Paulo está devolvendo para Colossos, para a cidade de Colossos, devolvendo uma pessoa chamada Onésimo. Ele tinha sido escravo ainda era escravo de Filemon. Então Onésimo tinha sido escravo de Filemon e ele não era convertido, e ele roubou Filemon e fugiu de lá. E nas suas andanças com o que ele roubou, ele foi parar em Roma. E em Roma, a providência divina levou a se encontrar com Paulo. E na prisão, Paulo o evangelizou e ele se converteu genuinamente. Então, esse moço Onésimo se converteu ao Senhor Jesus Cristo
e convertido, ele deveria agora restaurar aquilo que pudesse ser restaurado. Todo convertido deve tentar restaurar aquilo que ficou para trás na sua vida, dentro das possibilidades. Tem coisas que não são possíveis mais de ser restauradas, mas há outras que são. E Paulo então orienta Onésimo a voltar a Colossos. Ele vai ser solto da prisão, a voltar a Colossos e chegar lá e conversar com Filemon e pedir perdão a Filemon e se colocar à disposição dele como um escravo verdadeiro, não é? E como eu disse na semana passada, Paulo não está defendendo nem atacando a escravatura, o regime escravagista. Ele simplesmente entende que um crente pode servir a Deus mesmo escravo, assim como ele pode servir a Deus livre, né? Então, Onésimo deveria voltar a Colossos e encontrar-se com Filemon e voltar a servi-lo. Mas Paulo escreve uma carta, e nesta carta que nós acabamos de ler, o que Paulo faz? Sem que Onésimo soubesse, porque as cartas eram seladas, né? As cartas eram recebiam um selo e elas não podiam ser abertas, a não ser pelo seu destinatário. Então, Onésimo não sabia o conteúdo desta carta, mas nesta carta Paulo orienta Onésimo a tratar, orienta Filemon a tratar Onésimo com brandura, com um espírito cristão, manifestando amor por ele, né? Mesmo sabendo que ele é um escravo e que Filemon tem o direito de dominar a sua vida, de ser o dono da sua vida, porque ele era um escravo e o escravo não tinha outra alternativa a não ser se submeter ao seu senhor. Então Paulo orienta Filemon a ser brando, a ser cristão com Onésimo, a reconhecê-lo como irmão em Cristo, mesmo escravo como irmão em Cristo. E se fosse possível, Paulo insinua, não fala assim categoricamente, mas insinua que se ele pudesse, ele deveria libertar Onésimo, né? E me parece, pelo registro histórico, que ele fez isso, vindo Onésimo depois a ser um pastor na própria igreja de Éfeso e bispo da igreja de Éfeso. Então, Paulo orienta Filemon a fazer estas coisas, né? Vimos nessa última quarta-feira, então, as inter-relações entre Paulo, Filemon e Onésimo. E deste interrelacionamento, o Evangelho é poderoso, como o Evangelho é poderoso para transformar as mais difíceis situações em oportunidades de manifestações de amor cristão. Então, nós sabemos que o Evangelho tem poder para transformar essas situações. Paulo evangeliza Onésimo, que era escravo fugitivo de Filemon, que lhe roubou, né? fez um roubo e foi preso em Roma. O Evangelho transformou a vida de Onésimo. Por meio de Paulo, o Evangelho alcançou a vida de Onésimo. E ele sente-se orientado pelo Espírito Santo a retornar ao seu dono. O próprio Onésimo sentiu isso, não é? Que ele deveria retornar ao seu dono,
sujeitando-se inclusive a ser castigado. A pena que cabia a este tipo de crime era a morte. Então, Onésimo estava sujeito até mesmo à morte, e ele se sujeitou a esse tipo de castigo, que mesmo sendo a própria morte, ele não vacilou. Paulo o encaminhou então ao seu irmão em Cristo, né? Agora não só senhor dele como escravo, mas principalmente irmão em Cristo. E Paulo também tinha Onésimo como filho na fé. E então Filemon foi orientado por Paulo para receber Onésimo ali. Pode ter sido Epáfras, como nós já dissemos, que levou o Evangelho até a cidade de Colossos, mas nós não temos certeza se foi ele quem evangelizou Filemon. Possivelmente não, porque Paulo fala nesta carta e dá a entender que o próprio Filemon foi evangelizado por ele, né? Ele fala que Filemon é devedor de si mesmo a Paulo. Então, essa é uma linguagem para demonstrar que o próprio Filemon tinha sido evangelizado por Paulo. Então, Paulo recomenda que este receba, né? Filemon receba Onésimo como se fosse o próprio apóstolo. O apóstolo é tão intenso na sua relação que ele fala com Filemon, receba Onésimo como se fosse eu mesmo, não é? Então, isso demonstra o cuidado e o amor que ele tinha por Onésimo e também por Filemon, já que agora Onésimo era filho espiritual de Paulo e também irmão de Filemon em Cristo Jesus. Paulo então recomenda que a dívida de Onésimo, se existisse, a dívida de Onésimo, certamente ela existia, porque ninguém apareceu para pagar a dívida, que que Filemon ficasse tranquilo, que Onésimo não conseguiria pagar aquela dívida, porque ele era um escravo. Como que ele ia pagar aquela dívida? Mas Paulo se coloca à disposição e diz assim que para Filemon pôr aquela dívida na sua conta, na sua própria conta, né, na conta de Paulo, que Paulo fica responsável pela dívida de Onésimo. Então, o apóstolo fala que Filemon, se fosse possível, Filemon ainda, se fosse possível, desse carta de alforria a Onésimo, né? Desse liberdade a Onésimo. A carta, portanto, essa carta que nós acabamos de ler, é um manifesto de como o Evangelho de Jesus, produzindo relacionamentos de amor fraternal, com uma promessa de libertação, né? E como a primeira regra de ação humana, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, o Evangelho é realmente o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E é um poder transformador, é um agente transformador, não é o Evangelho. E nós vemos isso no relacionamento desses três homens, Filemon, Onésimo e Paulo. Como age o amor cristão? Como age o amor cristão? O amor cristão age de algumas maneiras interessantes. Nós vamos ver isso aqui. O amor cristão produz alegria e conforto.
Paulo diz assim: tive grande gozo e consolação no teu amor, porque por ti, irmão, os corações dos santos têm sido reanimados. O que esse texto nos fala? Nos fala que o amor de Filemão pelos santos, pelos crentes, né, comove o coração de Paulo e manifesta a genuinidade da sua conversão. O modo como Filemão tratava os crentes mais pobres, porque ele era um crente rico, não é? Filemão era um crente rico. E o modo como ele tratava os mais pobres é um modo absolutamente transformado pelo poder do Evangelho. E Paulo se alegra nisso. Tive grande gozo e consolação no teu amor, porque por ti, irmão, os corações dos santos, quer dizer, dos crentes mais pobres, têm sido reanimados. Então, o amor de Filemão pelos crentes enche o coração de Paulo de alegria. Paulo fica alegre e se sente feliz pela disposição de Filemão em ser bênção na vida dos outros, né? Isso é importante. Então, o amor cristão produz alegria e conforto. Quando a gente manifesta amor cristão, a gente atinge outras pessoas, mesmo sem saber. A gente atinge outras pessoas que são alvo desse amor cristão. E Filemão, agindo motivado pelo amor para com as pessoas, confortava o coração do apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo, mesmo preso, ele tinha alegria em ver que os seus filhos na fé, e Filemão era um dos seus filhos na fé, agia com amor cristão. É como o apóstolo João dizia, né? Não tenho maior alegria do que esta, de ver que meus filhos andam na verdade. E andar na verdade é expressar amor, né? Então, o primeiro ponto desse amor fraternal aqui, como o amor age, é que ele produz alegria e conforto. Mas o amor também age de outras maneiras. Ele produz gratidão a Deus pela manifestação da fé genuína. Produz gratidão a Deus pela manifestação da fé genuína, que produz boas obras para com os santos. Então, no versículo anterior aqui, no versículo 4, Paulo diz assim: sempre dou graças ao meu Deus, lembrando-me de ti nas minhas orações. Paulo tinha grande alegria e gratidão no coração, porque ele se lembrava de Onésimo, de Filemão, e se lembrava como que Filemão servia a Deus e era uma pessoa útil para o Evangelho ali em Colossos. Então Paulo tem alegria, e o amor então produz gratidão a Deus pela manifestação da fé genuína. Quando a fé genuína é manifestada, as pessoas se alegram. Paulo tinha alegria, porque havia resultado do Evangelho na vida de Filemão. Filemão manifestava a crença verdadeira que mudou a sua vida e que mudava também o seu relacionamento. Então, o Evangelho produz, o amor produz gratidão a Deus pela manifestação de fé genuína, que produz boas obras
para com os santos. As boas obras para com os santos são boas obras que são evidências do amor cristão. As boas obras não servem para a salvação, mas as boas obras são necessárias para manifestar o nosso amor cristão. Então, se elas não servem para a salvação, elas não servem porque Jesus Cristo pagou toda a nossa dívida. Não é necessário boas obras para ser salvo. Mas, em compensação, todo salvo é uma nova criatura que vai praticar com boas obras porque a sua natureza foi transformada. A sua natureza foi mudada, né? E essa natureza mudada produz manifestação de fé genuína, que produz então, por meio dos santos, por meio dos crentes, boas obras, né? Para com os crentes, para com aqueles que têm necessidades. É a alegria pelo bem dos outros. Paulo tem alegria pelo bem dos outros, e ele tem alegria de ver como o evangelho verdadeiro é consequente. O que é um evangelho consequente? É um evangelho que não é só de boca para fora, que não é só de fala, de boca, mas é um evangelho de conduta, um evangelho de ação, um evangelho que demonstra que a pessoa verdadeiramente foi convertida, que a sua natureza foi transformada, porque ela tem ações derivadas de uma vida transformada. Então, é a alegria, esse evangelho manifesta amor, e esse amor produz alegria pelo bem dos outros, de ver como o evangelho verdadeiro é consequente. Consequente significa que ele produz um resultado positivo, né? O verdadeiro cristão reparte com os necessitados, com todos os pobres, com todos os carentes. O verdadeiro cristão abre os seus tesouros, né? Ou dá daquilo que ele tem, dá aos necessitados, ajuda os necessitados, né? E abençoa com suas posses a vida dos necessitados. Então, há uma ação muito positiva na vida daqueles que temem ao Senhor e que são verdadeiramente transformados pelo poder do Evangelho. Também Paulo diz, demonstra aqui, ele não diz, mas ele demonstra que o amor procura o bem dos outros. O amor procura o bem dos outros. O texto diz assim: rogo-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões. Ele não está preocupado consigo. Paulo não está preocupado consigo. Ele está preso em Roma, está numa situação complicada, né? Porque ele aguarda julgamento, e aguardando julgamento ele está ali à disposição das autoridades. Mas ele não está preocupado consigo, ele está preocupado com Onésimo. E ele então fala com Filemon a favor de Onésimo. Então ele diz assim: rogo-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões. Isto é, aquele que foi alcançado pelo Evangelho, pelo apóstolo Paulo, nas prisões em Roma. Então esse texto nos mostra como o amor procura o bem dos outros. Antes do seu próprio bem, ele procura o bem dos outros. É o versículo 10, né? Então o amor procura o bem dos outros, e Paulo então pede a Filemon por Onésimo,
que foi gerado espiritualmente nas prisões, e Paulo está preso, mas não pede nada para si. Não, ele pede por Onésimo. Ele intercede junto a Filemon, visando um benefício para Onésimo. A tradição ensina, né, que Onésimo recebeu carta de alforria de Filemon. Então, parece que ao final dessa história aqui, Filemon libertou o escravo, deu carta de libertação para ele, né? Carta de alforria. E Filemon foi libertado por intercessão de Paulo e pelo coração bondoso de Filemon. E posteriormente, tendo sido libertado, ele veio a ser um ajudador do Evangelho, e veio a ser também ministro do Evangelho em Éfeso, e até mesmo bispo de Éfeso. Então nós vemos como que uma pessoa que foi alcançada pelo Evangelho se desenvolveu na vida cristã, tornando-se extremamente útil. A palavra onésimo significa útil. E Onésimo, então, de inútil que ele era antes de se converter, ele se transformou numa pessoa útil, coerentemente com o seu nome, né? E ele veio a ser, então, um bispo em Éfeso, né? Um pastor ali na cidade de Éfeso. Mas em quarto lugar, nós temos aí no versículo 12, eu te torno a enviar ele que é o meu próprio coração, né? É Paulo falando a Filemon: eu torno a enviar a você Onésimo, ele que é o meu próprio coração. O que significa isso? Então, significa que Paulo está tratando Onésimo como um filho amado, como se ele fosse o próprio coração dele. Ele está dizendo: olha, essa é uma pessoa muito querida, esse é um filho amado, foi gerado nas prisões aqui e ele se converteu genuinamente. Eu torno a enviar ele a você, ele que é o meu próprio coração, ou seja, é como se fosse eu mesmo que estivesse voltando aí para você. E o apóstolo então fala com honestidade de sua atitude. Ele está enviando o mesmo Onésimo de volta como se fosse seu próprio coração, ou seja, como se fosse ele mesmo, Paulo, né? E age com honestidade, por quê? Porque poderia conservar Onésimo consigo. Ninguém ia saber de nada, né? Eu bem quisera retê-lo comigo, para que em teu lugar me servisse nas prisões do Evangelho. Paulo poderia segurar Onésimo lá com ele, mas ele não quis fazê-lo, tratando com honestidade a relação de Onésimo com Filemon. Como se Onésimo poderia ter ficado com Paulo, mas Paulo não quis fazer isso sem o consentimento de Filemon. Por quê? Porque Filemon era legitimamente o dono de Onésimo, não é? Naquele tempo da escravidão, o senhor do escravo era dono da vida dele, não é? Então, Paulo não queria fazer isso sem o consentimento de Filemon. Ele queria fazer isso se Filemon concordasse, se fosse algo do desejo de Filemon. Então, ele diz assim, né? Estou enviando Onésimo de volta a Colossos, como se fosse o meu próprio coração, seja como se fosse ele mesmo, Paulo,
e age com honestidade, porque poderia conservar Onésimo consigo para servi-lo, né, para ajudar a Paulo no lugar de Filemon. Mas ele não fez isso para não caracterizar uma atitude que não fosse voluntária de Filemon, para que o teu benefício não fosse como por força, mas sim espontâneo. Paulo então tem esta característica de agir assim. O amor verdadeiro age tratando honestamente, né? Honestamente, ele foi absolutamente honesto nessa relação. E quinto, né? Por último, não por último, ainda temos alguns tópicos. Uma outra característica do amor cristão é que o amor cristão leva o fardo dos outros. Leva o fardo dos outros. Versículo 18 vai mostrar isso. Como? Se te fez algum dano, isto é, se Onésimo ficou devendo alguma coisa a Filemon, ou te deve alguma coisa ainda, lança-o na minha conta. Então, o amor leva o fardo dos outros. Paulo está disposto a carregar o fardo de Onésimo. Se Onésimo está devendo alguma coisa, ele está disposto a pagar a dívida. Então, Onésimo Onésimo devia, na verdade, a Filemon. E Paulo deixa essa conta sob sua responsabilidade. Onésimo devia pagar Filemon, mas com quê? O que um escravo pode fazer para pagar a dívida, né? Nada, não podia fazer nada. Então Paulo escreve a Filemon que lançasse aquela conta em sua responsabilidade, que Paulo pagaria, né? Paulo ia pagar essa conta. O apóstolo age então como ensinou aos Gálatas. Ele tinha ensinado aos Gálatas, né? Que nós devemos levar as cargas uns dos outros, né? Então Paulo mesmo aplica o próprio ensino a si mesmo, levar as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Nós também precisamos aprender a levar as cargas uns dos outros, né? Há pessoas que realmente estão necessitadas e que precisam da nossa ajuda. E Paulo então nos ensina isso, né? Que nós devemos aprender a levar as cargas uns dos outros. Isso é tão diferente do pensamento de muitas pessoas, né? Dentro da igreja mesmo, há pessoas que pensam diferente disso. Cada um leve a sua própria carga, né? Cada um leve a sua própria carga. Então, nós precisamos aprender a levar as nossas próprias cargas e também ajudar os outros a levarem as suas cargas, aqueles que não têm condições. Mas o amor ainda tem uma outra expressão. O amor crê na melhora dos outros. Versículo 21. Né? Versículo 21. Escrevo-te confiado na tua obediência. Olha só o restante do versículo. Sabendo que farás ainda mais do que peço. Então, o amor crê na melhora dos outros. O amor crê naquilo que as pessoas têm disposição, podem dar o máximo, né? Ele crê na melhora dos outros, crê que as pessoas podem dar o melhor. O verdadeiro amor é grato pelas ações dos outros, mas ao mesmo tempo ele estimula as pessoas a melhorarem, ele estimula a melhora das pessoas.
que elas podem fazer mais e melhor. É importante isso, quando nós ajudamos as pessoas a fazerem o que é necessário e as estimulamos a serem cada vez melhores, a se constituírem em pessoas que crescem na feitura do bem, né? Então, a gente precisa aprender a estimular as pessoas a fazerem o melhor, né? Não é exigir, não é extorquir as pessoas, mas de um modo bem cristão, orientá-las a fazerem sempre o melhor. Paulo tinha isso, né? Escrevo-te confiado na tua obediência, sabendo que farás ainda mais do que peço. E Paulo acredita na capacidade do amor de Filemon de melhorar, né? De ser melhor do que ele é. Não é uma exigência pesada para fazer além do que é possível, não é isso. Mas é um estímulo que é um estímulo de graça, um estímulo gracioso, que faz com que as pessoas entreguem o melhor de si com alegria. As pessoas vão render mais com alegria. No versículo 22, nós vamos encontrar um outro texto. Ao mesmo tempo, prepara-me também pousada. Paulo está preso. Mas o que acontece? Ele confia nas orações. O amor confia que Deus responde orações. Que coisa impressionante, né? Ele está preso, mas olha o que ele diz para Filemon. Ao mesmo tempo, prepara-me, enquanto você trabalha com Onésimo, você o recebe aí e trata ele bem, ao mesmo tempo prepara-me também uma cama, uma pousada, pois espero que pelas orações de vocês eu vou ser concedido a você, vou ser libertado da cadeia. Então, o amor confia que Deus responde às orações. E Deus responde às orações. O apóstolo foi libertado, né? Nessa primeira prisão. O apóstolo está preso, mas ele crê que a igreja de Colossos está orando por ele. E ele pede a Filemon que prepare um lugar para ele em sua casa. Sua fé é que pelas orações dos irmãos ele será libertado da prisão. E ele foi libertado mesmo. Para Paulo, quando a igreja ora, Deus responde às orações, segundo a sua vontade. Paulo cria que Deus desejava a sua libertação e aguardando as petições das igrejas, né? No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo, né? Então o apóstolo tinha essa confiança. Concluindo e aplicando, né? Chegamos ao fim da carta a Filemon, essa carta de Paulo e de todas as cartas de Paulo, né? Nós estudamos desde Romanos até Filemon já. Chegamos ao fim das cartas de Paulo, estudando a mais pessoal de suas cartas, que é Filemon. Vimos como o amor cristão opera, principalmente buscando o interesse dos outros. Isso é o que Jesus fez, abrindo mão de sua posição celestial e assumindo forma de homem, ofereceu-se em amor na cruz do Calvário. Então, nós temos um exemplo no próprio Filho de Deus. Jesus estabeleceu um novo mandamento, queridos. Qual é o novo mandamento?
Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. É isso que Paulo está ensinando a Filemão aqui, a manifestação do amor cristão. E aí uma pergunta para nós: como tem sido a nossa prática de amor? Como tem sido a nossa prática de amor cristão? Segundo, qual a nossa disposição em relação às cargas dos irmãos? Entenderam a pergunta? Qual é a nossa disposição em relação às cargas dos irmãos? Nós ajudamos os irmãos ou fugimos deles? Muitas vezes nós fugimos, né? Mas a Bíblia ensina que nós devemos levar as cargas uns dos outros. Essa é uma questão que cada um tem que responder por si, né? Ajudamos ou fugimos das cargas dos irmãos? Terceiro, estamos dispostos a perder por amor? O que eu estou perguntando aqui? Paulo falou com Filemão que era para ele receber Onésimo e conceder alforria a ele. Perdoar a conta e conceder alforria. Isso seria perder duas vezes. Perder aquilo que Onésimo tinha roubado e perder o direito de ter um escravo, que custava dinheiro, certo? Estamos dispostos a perder por amor? Como devemos emprestar? Como é que a gente deve emprestar? Jesus diz assim: a ninguém devais coisa alguma, né? Não, isso é Paulo. Paulo que diz isso aí. Mas Jesus ensinou que nós devêssemos não desviar, dá àquele que te pedir e não te desvies daquele que quiser tomar emprestado. Como é que a gente faz em relação a isso? Como é que nós devemos emprestar? Se Jesus ensinou que devemos dar ao que nos pede e não nos desviarmos daquele que quiser tomar emprestado de nós, como é que nós fazemos isso? É uma prática do amor cristão, né? Cada um tem que responder por si. E, finalmente, a igreja de Colossos orava para que se manifestasse a vontade de Deus na libertação de Paulo. Esse deve ser o único interesse da igreja, manifestar a glória de Deus, né? O interesse da igreja, enquanto ora, é manifestar a glória de Deus. A igreja orava para que a vontade de Deus se manifestasse. E a vontade de Deus se manifestou. Paulo foi libertado. Mas e nós? O nosso único interesse deve ser, como igreja, de manifestar a glória de Deus, para que a vontade de Deus seja realizada na nossa vida e na vida da igreja. Finalizamos então assim a carta a Filemão e gostaríamos de sugerir aos irmãos que lessem essa pequena carta, que não vai 5 minutos de leitura, de vez em quando, para que a gente possa ver como age o amor cristão. Como é que o amor cristão age, como ele transforma, como ele opera, como ele se manifesta. Que Deus esteja nos abençoando e usando essa palavra dele, essa carta a Filemão, para a edificação da nossa vida. Amém. Irmão Credival,
só uma pergunta. Gostaria de fazer uma colocação, e se eu tiver, obviamente, equivocado no meu pensamento, fique à vontade para me corrigir, o senhor como professor. A respeito do caráter cristão, né? Ajudar os pobres, levar as cargas uns dos outros e sempre fazer o bem, né? Fazer o bem é maravilhoso. Mas existe uma questão que eu acho que vale a pena ressaltar: a sabedoria na hora de fazer esse bem. Eu mesmo já errei muito, achando que eu estava fazendo um bem e na verdade eu estava errado naquela situação. E recentemente eu vi uma cena em nossa cidade mesmo, uma congregação, uma certa igreja da nossa cidade, igreja até boa teologicamente. Eles dão alimento todos os dias para as pessoas de rua. Só que aí tem uma questão que vale a pena a gente analisar. A igreja, para quem vê, para as pessoas que veem a igreja realizando essa ação, vão dizer: poxa, essa igreja está fazendo o que é correto. Até os próprios membros vão dizer: não, aqui é uma igreja muito boa, a gente tem um caráter cristão, porque nós damos comida todo dia para quem precisa. Só que eu passando em frente a essa comunidade, eu percebi que em frente, na hora que eles liberam lá a comida, usuários de drogas, pessoas que vivem um mundo à margem da criminalidade e que estão ali se alimentando para continuar vivendo essa margem da sociedade. Talvez não seria mais interessante, às vezes, não só pensar no alimento, mas em procurar a família dessas pessoas, procurar uma clínica de recuperação para retomar essas pessoas à comunidade, ao invés de dar o alimento, porque desta forma, no meu entendimento, a gente às vezes pode estar contribuindo para que essa pessoa continue vivendo essa vida, ao invés de contribuir de verdade para que ela volte à sociedade recuperada. Gostaria que o senhor comentasse isso. A gente precisa ter discernimento para fazer determinadas atitudes, tomar determinadas atitudes e realizar determinadas ações, né? É lógico que há ações que a igreja pode tomar, pode realizar, que elas não podem, elas são ações que atingem a comunidade de um modo geral. Você não pode discriminar, certo? Por exemplo, uma fundação que atue em beneficência, ela não pode discriminar. Quem for lá necessitando deve ser auxiliado. Mas, ao mesmo tempo, pode-se criar um mecanismo de dar a assistência àqueles que são marginalizados e que por outros motivos, né? Que estão em situação de usuário de drogas e outras coisas, né? Então, na verdade, a prática do bem comum não é uma coisa fácil, porque é preciso ter esse discernimento, que às vezes o maior bem que a gente faz por uma pessoa é não conceder nada a ela naquele momento, né? Mas tomar uma providência para que seja resolvido o seu problema fundamental, seu problema básico. Não é só dizer assim: esse é um usuário de droga, eu não vou dar nada para ele. O que eu vou fazer para ajudar esse usuário de droga sair do seu problema básico, que é a droga, que é o vício, né? Então, nesses casos, nós temos algumas entidades aqui na cidade que prestam esse tipo de serviço, né? Tem Fundação Vida Nova, tem outros, né? Outros serviços voluntários aí, filantrópicos, que fazem. Então, o meu dever seria encaminhar essa pessoa
ou essas pessoas a esses serviços próprios de atendimento a essas questões, né? Mas nunca me omitir, porque muitas vezes a gente diz assim, não vou fazer isso, né? E não faz nada. Então a gente precisa fazer. Outra coisa, uma pessoa que pede constantemente, nós já tivemos aqui uma agência de empregos. Há algum tempo atrás, nós já tivemos isso aqui, né? Facilitando para as pessoas arrumarem atividades sustentadoras, né? Para a pessoa se autossustentar. Então, na medida da necessidade imediata, eu preciso suprir a necessidade imediata, mas eu tenho que fazer alguma coisa para que ela desenvolva uma capacidade de se autossustentar, né? Então é nesse sentido aí.